Aqui na internet estão me perguntando, Uribe, mas qual é a diferença entre delação premiada e essa colaboração premiada? E eu explico para vocês qual é a diferença. Colaboração premiada é o que está previsto na legislação brasileira, está previsto na Constituição Federal e consiste em um acordo celebrado entre o Ministério Público e o acusado que se dispõe a colaborar com as investigações. Era esse tipo de colaboração que estava previsto na legislação durante a Operação Lava Jato. Mas a Operação Lava Jato acabou transformando esse expediente da colaboração premiada com o nome de delação premiada, porque o objetivo central era que aquele que é investigado apontasse quem eram seus comparsas e quem era o mandante do crime. Mas a colaboração premiada neste momento, e é o que quer o advogado César Bittencourt de Mauro Cid, é diferente. Ele, na verdade, não precisaria, na visão dele, apontar quem é o mandante, mas exatamente contar o que aconteceu, o que ele viveu. Para ser oficializada a colaboração premiada, o acusado ou investigado, ele precisa fornecer, como eu disse, informações concretas e relevantes que levem ao avanço das investigações. E aí não é apenas aquela questão de dizer: eu ouvi de fulano de tal que o presidente Jair Bolsonaro fez aquilo. Não. Ele precisa estar presente no ato e ter ouvido em primeira pessoa. Por isso que os critérios são muito mais restritos. E a gente tem arte, Tainá, para explicar o que é colaboração. Coloque em tela, gente, a gente vai junto aqui, ó. A lei de número 12.850, que definiu a organização criminosa e instituiu a colaboração premiada. Esse é o acordo que é considerado um negócio jurídico processual e meio de obtenção de provas visando a utilidade e interesse públicos, é o que diz a lei. A partir do recebimento da proposta para formalização da colaboração premiada, é aí que se iniciam, de fato, as negociações e a confidencialidade do caso. Inclusive, se as tratativas vazarem, depois disso, pode ser até uma interpretação de que houve uma violação do sigilo e a quebra de confiança e de boa-fé entre as partes. E aí nós temos uma segunda arte para explicar que no acordo de colaboração premiada, o colaborador ele deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenham relação direta com os fatos investigados. Ou seja, a pessoa confessa os fatos e ajuda com a investigação, mas só pode falar do que participou, como eu disse, em inquéritos específicos, não pode deixar o disse e não disse. Para ser validado, o acordo tem que resultar em um avanço para a investigação, seja, por exemplo, revelando a estrutura hierárquica da suposta organização criminosa e aí apontando o mandante, ou ajudando a polícia a localizar vítimas e a recuperar produtos provenientes dos crimes citados. Se isso acontece, o colaborador pode conseguir, o que são os benefícios jurídicos, uma redução de até 2/3 da pena ou substituição por penas mais leves. Em alguns casos, as autoridades podem fornecer, inclusive, o perdão judicial. E é interessante a gente perceber, viu, Tainá, quando a gente fala dessa diferença de delação com a possibilidade de ter uma colaboração premiada, é justamente o expediente de apontar o mandante, que na delação premiada costuma-se dizer, aponta os mandantes e pronto. O que o advogado de Mauro Cid diz, o César Bittencourt, é que neste primeiro momento ele não apontou o mandante, mas aí você trouxe a informação. A Polícia Federal não cai muito nessa narrativa, porque 24 horas de depoimento dizendo eu sou culpado de tudo e não tenho mandante no crime, a Polícia Federal não acredita muito. Então a expectativa da Polícia Federal é que sim, vamos fechar, estamos negociando, mas a gente só fecha de fato com uma autorização judicial para que você tenha redução da pena se Mauro Cid entregar quem é o mandante do esquema das joias. É importante também a gente esclarecer, Uribe, que a colaboração premiada e delação premiada são instrumentos jurídicos diferentes, como você ressaltava, e para o nosso público entender. O ato de delatar ou de revelar é quando o acusado confessa espontaneamente a responsabilidade do crime e aponta outros agentes que participaram, foram os coautores desse fato investigado. É uma decisão unilateral do acusado e só depois é que a justiça vai definir se vai oferecer um benefício jurídico posterior, como, por exemplo,
exemplo, a redução de pena. A colaboração cabe aos dois lados. Existe uma proposta que é fechada antes, já no início do processo e com base em informações repassadas pelo investigado que foram consideradas relevantes pela investigação. Além disso, nesse caso, o colaborador ele não precisa necessariamente delatar ninguém para ajudar no avanço das investigações. É claro que, geralmente, outras pessoas acabam sendo citadas em meio ao relato dos fatos, mas não é uma condição essencial para essa proposta acontecer.